Bom dia, pessoal do segundo ano. Continuando a nossa matéria de termometria, agora vamos para a termologia, na verdade, que é o conceito de calor. Então, se eu tenho um bloco aqui e esse bloco tem uma temperatura de 50 graus, e eu tenho outro bloco que a temperatura dele é de 10 graus. Calor, gente, é uma forma de energia, tá? E essa energia depende da diferença de temperatura dos objetos que envolvem. Então, aqui, como eu tenho o bloco A e o bloco B, a temperatura do bloco A é maior do que a do bloco B. O calor, sendo a energia, ela vai sair do bloco A em direção ao bloco B. É imprescindível vocês terem a noção que calor, tá, é diferente de temperatura. Eu sei que é muito comum de falar, hoje está muito calor, né? Mas o certo seria falar em relação à temperatura. Hoje está uma temperatura alta. Então, calor é energia em trânsito. E a temperatura, que a gente já aprendeu algumas aulas passadas, é a medição da agitação das moléculas. Esse bloco A, as moléculas estão mais agitadas, por isso que a temperatura dele é maior. Então vai ter uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, também conhecido como lei zero da termodinâmica. Até quando vai ocorrer então essa transferência de calor? A partir do momento que os dois blocos tiverem a mesma temperatura, o calor para de fluir. Eu vou colocar aqui uma simulação para a gente aprender um pouco melhor isso. Eu tenho aqui um bloco de ferro, vou colocar o termômetro nele, um bloco de tijolo. Inicialmente aqui estão todos no mesmo ambiente. A ideia é que todos esses componentes tenham a mesma temperatura. A água, o azeite, o tijolo e o ferro. Dá para ver que eles estão na mesma temperatura. Imagine então se eu pego esse bloco de ferro e esquento ele. Olha, o que está acontecendo é que a energia ela está em trânsito. A temperatura da chama é muito maior do que a temperatura do bloco de ferro, obviamente. Então, o calor, que é a energia, ela vai sair da chama e vai para o bloco do ferro. Então, a partir do momento que eu pego esse bloco e coloco no azeite, veja o que vai acontecer. O bloco de ferro está cedendo calor para o azeite, porque eles tinham diferentes temperaturas. Até o ponto que eles vão se igualar. Temperatura do bloco de ferro igual à temperatura do azeite. Coloque esse tijolo aqui, vou aquecer ele, vou dar calor para esse tijolo e vou colocar ele na água. Coloquei na água, olha, de novo, ó.
A diferença de temperatura da água e do tijolo faz com que o calor que estava dentro do tijolo fosse em direção à água até que ocorresse o equilíbrio térmico. Então, a mesma coisa que se eu colocasse o bloco de tijolo na última simulação aqui. Vou ligar os aquecedores. Eu vou deixar só um, na verdade. Depois eu coloco o tijolo junto com ele. Tá, estou aquecendo o ferro, estou dando calor para esse ferro. E quando eu colocar ele junto com o tijolo, olha só, de novo, ocorreu a troca de calor. O calor que estava no ferro, devido à diferença de temperatura, está fluindo para o tijolo. Essa fluidez vai ocorrer até o momento que a temperatura dos dois seja igual. Temperatura igual, não tem mais por que o calor fluir de um corpo para o outro. Certo? Então, por essa aula é isso. Vocês têm uma atividade bem simples para fazer, creio que vocês vão resolvê-la sem problema nenhum.